Aleluia. Esse Deus bendito, maravilhoso, todo-poderoso. Aleluia, que nos ama de uma forma tão extraordinária. Seria tão mais fácil para Ele resolver as coisas conosco, nos consumindo. E Ele insiste em nos chamar de volta para si. Ele continua oferecendo graça e misericórdia e favor. Aleluia, e perdão. Ele continua recebendo a conversão dos nossos corações. Aleluia. Isso Ele tem nos dito. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 2. Desses dias, marcando o início desse ano, a passagem do ano que findou e o novo ano, com esse chamado para as nossas vidas. E nós não podemos esquecer isso. Deus não nos rejeitou, mesmo vendo quem somos e conhecendo que ninguém imagina a nosso respeito. Mas o seu chamado é para nos voltarmos para amá-lo mais. Quando Ele poderia nos expulsar da sua presença. E o seu chamado tem sido para amá-lo mais. Apocalipse capítulo 2. É nessa carta que o anjo do Senhor envia à igreja de Éfeso. Que o Senhor tem nos falado. Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Vê onde caíste e volta. É sempre o desejo do Deus Todo-Poderoso. Volta. Começou bem, se encheu com outras coisas, se perdeu da essência do que Ele queria, amor. Ele está dizendo,
Eu estou mostrando qual é o problema. Arrependa-se, volte às primeiras obras. Ou seja, volte a amá-lo com todo o seu entendimento, de todo o coração, com todas as suas forças. Dar a Deus toda essa consciente prioridade nas nossas vidas, nos nossos anseios, nos nossos desejos. É mais do que uma dedicação a serviços e a cultos e a obras, como ele diz. Eu sei que você está fazendo. Eu sei que você sofreu, tem sofrido, tem permanecido, tem prevalecido. Mas o seu coração não é o mesmo. Porque nós podemos fazer as mesmas coisas sem ter o mesmo coração. Ora, porque nos acostumamos com uma prática evangélica. Ora, porque temos uma reputação e nos incomodamos com como as pessoas vão nos ver. Ou porque nós realmente pensamos que podemos enganar a Deus e barganhar com Ele. Fazer as coisas para Ele ser bonzinho. Mas Deus vai ir mais profundo. Porque é nesse primeiro amor que o nosso caráter é moldado para o Senhor. Deus não está falando aqui de obras, Deus não está falando, cobrando obras, serviço, ofertas. De fato, Deus está nos chamando ao amor. Na primeira carta de João, lá no finalzinho, já antes de Apocalipse, no capítulo 5, o versículo 3, o apóstolo assim define: porquanto nisto consiste o amor a Deus. Esse amor que Deus quer que tenhamos por Ele é isso, que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Essa obediência, essa constante reverência ao que Deus quer, ao que Ele nos manda fazer, a sua instrução. Não só o que queremos fazer. Quando o que Deus quer coincide com o que nós queremos, mas quando o que Deus quer vai de encontro com o que nós gostamos ou queremos fazer. Se nós amamos a Deus, nós vamos ceder sempre para Ele. E Ele está dizendo aqui que é por amor que devemos ceder. Não é pela pressão do fogo do inferno, como diriam os muçulmanos. Mas nós somos cristãos. A pressão que deve nos fazer viver o mandamento do Senhor, a instrução do Senhor, é o nosso amor por Ele. Porque queremos agradar a Ele mais do que a nós mesmos. Porque importa agradá-lo por tudo que Ele é. Amém? Por todo esse ser extraordinário, infinito, eterno que Ele é. Por isso é tão difícil quem não tem uma experiência real com a pessoa de Deus se firmar nos mandamentos do Senhor.
Porque chega um momento que não esse conflito de querer o que Deus não quer vence. Mas quando essa majestade está diante de nós, quando os nossos olhos o viram, quando temos conhecido o Senhor, isso se torna mais real. Amá-lo, sabemos que amamos o Senhor porque guardamos os seus mandamentos. Não é só o culto, embora o culto, a adoração seja um mandamento do Senhor, mas não é a única. Os mandamentos do Senhor que vão desde guardar os nossos olhos, a ter cuidado com a nossa língua, a zelar pelos nossos ouvidos, o que ouvimos. Os mandamentos do Senhor que falam sobre todo o nosso ser consagrado a Ele. Toda a justiça dele está sobre nós e não a nossa própria justiça sobre ele. Sabemos, e nisto consiste o amor a Deus. Então, quando ele fala que precisamos voltar ao primeiro amor, há algo aqui que nós precisamos atentar. O amor a Deus consiste em praticar os seus mandamentos. Mas os seus mandamentos não são penosos. E são penosos para aquele que não nasceu da água e do Espírito. O homem carnal não suporta os mandamentos do Senhor. O homem espiritual vai desejar os mandamentos do Senhor. Mas se eu sou o homem carnal, isso vai ser muito pesado. Até bem pouco tempo as pessoas diziam a lei de crente, não faz isso, não faz aquilo. E só entendia o cristianismo ou a igreja evangélica como a lei dos crentes. Não conseguia entender que as mudanças vinham de um novo nascimento. Isso até bem pouco tempo. Mas depois as igrejas evangélicas cresceram com muita gente que se adaptou ao modelo do ser crente, sem nascer de novo. E aí começou a ser pesado ser crente, penoso ser crente. E muitas igrejas desenvolveram uma forma mais bacana, mais legal, unindo culto a entretenimento. Uma forma mais divertida. Porque é muito penoso os mandamentos do Senhor para o homem carnal. Que não tem o seu prazer na lei do Senhor, nem medita na lei do Senhor. Então, ficar de dia e de noite meditando na palavra do Senhor, deixar de amar o mundo e viver para as coisas do mundo ficou muito difícil. E hoje nós temos em muitos aspectos, a igreja se desviando do amor ao Senhor. Porque amar ao Senhor é viver os seus mandamentos. Mas os seus mandamentos, embora sejam ordenanças, não são penosos para o homem espiritual. Para o que não teve o novo nascimento. É muito difícil. Deus está nos chamando a voltar ao amor. Porque Ele próprio se define como o Deus que é amor. E essa marca também do amor a Deus é amar. Abra sua Bíblia em 1 João ainda, no capítulo 4 agora. Se alguém, versículo 20,
Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso, está escrito. Não sou eu que está dizendo. É o apóstolo João, na iluminação do Espírito Santo. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia, é mentiroso. Não ama a Deus coisa nenhuma, se tem ódio no coração. Porquanto quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não vê ou não enxerga. Pois ele nos entregou este mandamento. Quem ama a Deus, o que é que diz aí na Bíblia, o versículo 21? Quem ama a Deus, faça o quê? Ame, e de igual forma, diz a minha versão, a seu irmão. Aí Deus diz, volte a me amar mais. Volte a me amar com o primeiro amor. E aqui esse apóstolo que foi chamado como o apóstolo do amor, e teve momentos tão íntimos com Jesus, que teve toda a revelação do tempo do fim, e que interessantemente dizem os estudiosos sobre a história do primeiro século, que ele teria saído da ilha de Patmos e ele pastoreou a igreja de Éfeso. A igreja para quem a profecia dizia, volte ao amor. E Deus leva ele para trabalhar novamente o amor ali. Amar ao Senhor é guardar os seus mandamentos. Amar ao Senhor é amar o irmão. Com o amor com que amamos a Deus, precisamos amar o irmão. Esse nível de amor não pode ser defendido para amar o mundo. Nós devemos amar o mundo também. Mas ele fala de um amor mais profundo pelos irmãos, pelos que comungam do mesmo amor a Deus. Um amor que nos une a Deus deve nos unir como família de Deus. Amém? Porque se eu disser que amo a Deus, vamos trocar em miúdos, bem miudinhos, e na congregação que eu estou, onde estão os meus irmãos de fé com quem eu congrego e eu vejo, e eu sou confrontado, e eu sou chamada a atenção, ou eu sou, às vezes, tratado de um modo que eu não gostaria. Se eu não amar esses irmãos, se eu odiar, o primeiro amor do qual eu decaí foi o amor a Deus. Porque ele diz, se amar a Deus e odiar um irmão, está mentindo. O amor a Deus nos quebrantará a amar cada irmão, mesmo nas suas diferenças e dificuldades. Cada irmão com quem congregamos, porque são os que estão perto de nós. Nós amamos no modo geral. Mas os irmãos que estão em outra congregação, que não se reúnem conosco, qual é o contato que a gente tem para realmente amá-los? Amar de longe é só um sentimento. Mas ele está falando de um amor de perto. Olha o amor que João está falando. A marca do cristão, capítulo 3, da mesma epístola. Versículo 11, ele diz, ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros.
Então, esse nos amemos uns aos outros fala de perdão, de reconciliação, de aceitação, de ajuda mútua, de socorro. Esse é o mandamento que temos ouvido do Senhor. E ele, versículo 12, ele diz: e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, embora tenha ido fazer um culto ao Senhor, mas ele já estava com o coração no maligno. E assassinou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e do seu irmão eram justas. Ciúme e inveja levaram Caim a matar o seu irmão. Embora os 12 estivessem fazendo um culto ao Senhor. Tecnicamente, Caim não estava no mundo, ele estava na congregação. Ele e Abel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Não era um culto deles? E foram juntos adorar o Senhor. Mas o coração de Caim não foi aceito pelo Senhor, porque as suas obras, além do culto, além da oferta, eram más. E aí o que vem no coração de Caim? Preste atenção, irmãos, porque quando você é advertido pelo Senhor, se ao invés de se arrepender, você fica com raiva da advertência. Se ao invés de se arrepender, você fica achando que não era para você. Foi isso que aconteceu com Caim. Deus falou com ele: rapaz, o pecado está lhe rodeando. Onde está seu irmão? Eu sou guarda do meu irmão. Cuidado. E o que dominou Caim? Inveja. E numa hora que ele pegou Abel desprevenido, ele o matou. João está falando sobre amar a Deus, e que amar a Deus é amar o irmão, não o próximo. Ele está falando da congregação, da igreja, entre os que são cristãos, porque essa será a marca do cristão, ser reconhecido como um povo que se ama, que se ajuda, que coopera entre si. E ele continua: meus irmãos, versículo 13, não se admire que o mundo vos odeia. Isso está correto. O mundo tem que odiar a igreja, porque as obras do mundo são trevas, e as obras da igreja devem ser da luz. O mundo lhe odiar, mas irmão odiar irmão, aí não. Irmão não pode odiar irmão, ou está mentindo quando diz que ama a Deus. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Eu vou dizer, esse apóstolo sai com cada uma. É dizer que a prova do nosso novo nascimento é amar os irmãos. Se eu não consigo amar os irmãos, eu não nasci de novo. Eu preciso buscar esse novo nascimento pelo Espírito. Sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, nascemos de novo da água e do Espírito, se amamos os irmãos. Não só os que se parecem com a gente, os irmãos. Quem não ama, leia aí. Triste, né? Pode estar sentado, pode estar cantando, mas permanece na morte. Quem não ama.
Toda pessoa que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Caim matou com um golpe. Por odiar, por ter inveja, ciúme de Abel, que foi aceito por Deus. Quem sabe até Abel não foi conversar, mas rapaz, você devia ter feito diferente. Foi tentar aconselhar e aí ele ficou mais zangado. E matou Abel. Mas quem não ama é como alguém que está matando o outro. Toda pessoa que odeia seu irmão é um homicida. E, claro, você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Vamos ler juntos? O que é o amor? Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós. Essa parte é maravilhosa. Mas João vai mais adiante. Como aquele que conhece o amor. Então nós devemos da mesma forma dar a vida uns pelos outros. No dizer de Paulo, cada um deve completar os sofrimentos de Cristo em favor da igreja. Cristo sofreu pela igreja, mas para que a igreja continue, há coisas que nós vamos ter que sofrer para permanecer a igreja de Cristo. Há coisas que situações, circunstâncias, que serão sofríveis, sofredoras, e nós só vamos permanecer nelas se tivermos esse amor de dar a vida pelos irmãos. Então eu permaneço por causa da igreja, ou seja, dos outros irmãos. Como Cristo permaneceu. Cristo foi rebelde contra Deus em algum momento, mas lá no Getsemane ele pediu o quê? Estava fácil morrer por nós. Estava fácil gerar a igreja. O que ele disse ao Pai? Era tanto sofrimento que o seu suor se transformou em sangue. Tanta angústia do que ia enfrentar. E não é só medo da dor física, irmãos. Toda a vida dele, ele viveu incorruptível. Mas ele ia ter que assumir o pecado de todos. Ele que era sem pecado, Deus o faria pecado por nós. Ou seja, você quer levar a culpa de alguém, pastor? Nem eu. Mas Cristo levou a de todos nós. Não foi brincadeira, não, foi sério. Ele levou a culpa. Ele sofreu aquela morte por nossa culpa, por tomar a nossa culpa. E quando antecede esse momento, ele está lá no Getsemane, chorando, clamando ao Pai, em toda a fraqueza, que podemos dizer humana, como ele sentiu fome, como ele sentiu cansaço, como ele sentiu sede, ali ele sentiu o pavor da situação. E ele vai dizer: passa de mim este cálice. Ele deu a vida. Não foi um teatro.
Ele sofreu toda aquela dor psicológica, espiritual e física mesmo. E se tivesse outro caminho, Deus teria mudado ali. Lá o escritor aos Hebreus diz que ele foi ouvido. Deus o ouviu, mas não tinha outra redenção. Não havia outro cordeiro. Tinha que ser aquele caminho. Então ele se submete. Era a vontade dele? Era o prazer dele a cruz? E por que ele suportou a cruz? Olha o que o texto diz. Nisto consiste o amor. Cristo deu a sua vida. Por que ele suportou tudo isso? Por amor. Aí o apóstolo João diz, é assim que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A cruz que devemos carregar todos os dias podem ser lutas, provações em favor de que o outro cresça, em que o outro seja redimido e que o outro seja resgatado mais para Deus. Igreja, temos dito, não é singular, igreja é um coletivo. Eu sozinha não sou igreja, você sozinho não é igreja. Igreja é sempre nós. E Jesus conosco. E Deus estava dizendo à igreja de Éfeso e a nós nesses dias: volte, pratique as primeiras obras. Pratique as obras que mostram que você me ama. E as obras do amor é seguir os seus mandamentos e amar os irmãos. Por causa do meu amor a Deus, eu amo os irmãos. E esse amor me coloca nessa condição de até entregar a minha vida. Ou seja, morrer para o que eu quero, para o que eu acho, muitas vezes, destruir os ressentimentos da minha vida, no meu coração, para ter paz com os irmãos. Se alguém, aí ele vai mais adiante, de uma forma mais prática, falando, versículo 17, se alguém possuir recursos materiais, observando seu irmão passando necessidade, e não compadecer-se dele, como é possível ter o amor de Deus? Alguém que vê o irmão passar necessidade e não tendo recurso e não socorrer, como é que o amor de Deus está nessa situação? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Em João, no Evangelho, porque esse é um assunto recorrente para João, falar sobre o amor. Mas ele não está inventando isso, porque ele está na ilha de Patmos, sofrendo pelo Evangelho. É porque ele ouviu de Jesus essa mensagem. João 15. A partir do versículo 9. Veja que o que Jesus diz aqui é o que João está dizendo lá. Sobre amar a Deus, viver nos seus mandamentos e amar os irmãos. Versículo 9 do capítulo 15. Assim como o Pai me amou, da mesma forma vos amei. Permaneçam no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena.
O meu mandamento é este. Vamos ler juntos? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Qual é a medida? Assim como eu vos amei. E não existe maior amor do que este. De alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. E João está falando lá, Jesus falou aqui primeiro. É como um eco. Ele diz, olhe, eu amei o Pai, e por amar o Pai, obedeci toda a sua vontade. E para onde levou esse amor a Deus? A amar os irmãos. Ele entrega a sua vida porque ama o Pai, ele segue a vontade do Pai. Ele diz, não é a minha vontade, mas se é a tua vontade, seja a tua vontade feita. E quando ele faz a vontade do Pai, ele ama o Pai e faz a vontade do Pai. Ele ama tanto o Pai que ele não pode fazer a vontade dele se essa vontade não está em harmonia com o Pai. Ele tem que fazer a vontade do Pai. E essa era a vontade do Pai. Ame os irmãos, entregue a sua vida por eles. Porque ali ele, como qualquer um de nós, aliás, nós não chegaríamos nem ao Getsemane, a gente já estava fugindo antes, né? Mas ali ele também sentiu o terror do que é entregar a vida pelos amigos. E ele diz, ninguém tem maior amor do que esse. Mas esse amor pelos irmãos é consequência de um amor verdadeiro pelo Pai, que se torna o Pai da família, que se torna o Pai de todos os que creem, e porque creem se tornam eleitos na família de Deus. Ainda em João, no capítulo 13, João, o Evangelho. Versículo 34 e 35. Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros, e através deste testemunho, de que há amor de uns para com os outros, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que tipo de amor? Esse amor que dá vida. Esse amor que rende suas prerrogativas. Qual era a prerrogativa de Jesus no Getsemane? Eu não cometi pecado. Por que eu vou morrer pelos pecadores? Eu venci o diabo. Eu passei esses 33 anos aqui sem baixar a guarda, sem cometer nenhuma transgressão. Agora Pedro, Tiago e João no barquinho e todos os demais vivem no pecado. Eu vou morrer por eles para que eles tenham vida. Quando ele está dizendo, passa de mim este cálice, é essa prerrogativa que ele tinha na sua alma. Mas ele ama o Pai. Aleluia. Por isso nós somos chamados, exortados a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, aí fica mais fácil se render para amar o outro, por causa do amor a Deus. Porque ele se rende ao amor a Deus. Ele diz, seja feita a tua
vontade. Nisso cessam todas as suas reclamações. Se podíamos dizer isso, reclamação. Suas prerrogativas, porque ele não está fazendo mais por quem nós somos, mas ele está fazendo por causa do amor que ele tem ao Pai. Por isso João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus deu o Filho. E o Filho amou o Pai de tal maneira que se entregou pelo mundo que Deus ama. Ele se entrega por esse amor. Primeiro, o amor que ama o Pai e segue os seus mandamentos. E qual era o mandamento lá? Desde a eternidade. O mandamento era que ele seria o Cordeiro para o resgate dessa humanidade tão teimosa, tão rebelde e pecadora, mas que o Pai insiste por sua própria vontade. A Bíblia diz, foi a vontade de Deus, o beneplácito. Ele decide o que ele vai fazer. E a vontade dele foi nos amar e nos redimir através do Cordeiro. E o Cordeiro, totalmente divino, mas também totalmente homem, se coloca nessa condição que eu e você precisamos conscientemente nos colocar. Se eu amo a Deus, eu preciso amar a sua igreja. Eu devo amar os meus irmãos e dar a minha vida por eles. Mesmo que aos meus olhos eles não mereçam, eles não entendam, eles não me agradeçam. É porque eu amo a Deus. Por conta dessa carta, é como se nós estivéssemos vendo o retrato daquela igreja que está fazendo tudo muito bem feito, inclusive purificando-se. Encontrou os maus, encontrou os impostores, não aceitava a imoralidade no seu meio, perseverou nos momentos difíceis, mas se perdeu no amor a Deus, porque se perdeu no amor aos irmãos. João vai escrever para toda a igreja, mas essa igreja de Éfeso foi chamada a voltar ao primeiro amor. E nós fomos chamados a voltar ao primeiro amor. E precisamos pensar bem nisso. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Porque Jesus faz essa advertência a respeito dos últimos dias. Versículo 12 do capítulo 24. E por causa da multiplicação da iniquidade, essa é uma marca dos últimos dias, o amor se esfriará. Há tantas notícias, e hoje tudo a gente fica sabendo, né? Os segredos são postos na internet. As coisas que podiam ser resolvidas dentro de 4 paredes, colocam na internet. E nós estamos vendo tanta iniquidade. E cada semana a gente se surpreende com mais coisas ruins. A ponto de uma pessoa envenenar uma família inteira. Né? A ponto de tantas coisas, tantos males que estão sendo cometidos. Maridos contra esposas, esposas contra maridos. Porque os homens matavam as mulheres, agora as mulheres contratam pessoas para matar os maridos. Filhos matando seus pais. A iniquidade, a perversão, se sabe que o pai tem um seguro, um dinheiro, mata o pai porque quer ficar com aquela herança. E entre os amigos, aí é que a coisa está. Jesus disse, vão ver tanta iniquidade
que as pessoas vão ter medo de amar. Porque não confia em mais ninguém. Você não confia, o mundo não confia em quem está debaixo do mesmo teto com ele. Mas com a história desse bolo, que bolo agora a gente pode comer? Se for pensar nisso, vai ficar todo mundo assustado. Uma iniquidade nesse nível está esfriando o amor de quase todos. E é aí onde nós temos que guardar o nosso coração. Porque senão vamos deixar de amar o irmão e vamos deixar de amar a Deus. Porque vamos sempre pensar, ele não merece, ele vai fazer pior depois. Eu falei de iniquidade no geral e quantas coisas iníquas que estão sendo expostas nas igrejas. Tantas pessoas traindo, decepcionando, mentindo, roubando as igrejas. Tudo tem acontecido. Acho que eu vi essa semana nos grupos da igreja um vídeo de uma mulher que entrou num culto, se fez passar como uma pessoa da igreja e ia roubando uma criança. Ia roubando uma criança dentro de um culto. Ela no louvor começa a brincar com o filho de uma mulher que está grávida e acho que achou... Olha que nível, né? Ela entra no culto, está brincando e saiu carregando a criança. Foram pregar o menino já no outro lado da rua, na mão dela. Então, esse aumento de iniquidade, de perversidade do ser humano, Jesus disse, vai fazer o amor esfriar. Ao mesmo tempo, nós somos advertidos a amar e a voltar a práticas do primeiro amor, a amar mais. Porque se ficarmos só nas más notícias e medindo as pessoas pela iniquidade deste tempo, não vamos conseguir amar, irmãos. Vamos ficar sempre tendo uma desculpa para ficarmos no nosso quadrado. Quem fica no seu quadrado não está dando a vida pelo outro. O amor que a Bíblia fala é um amor prático, não um amor de palavras, ou diríamos de canções, porque hoje a gente não fala tanto em amor, mas canta muito amor. Amo a Deus, e nós estamos sendo provados. Se amamos a Deus, amemos também os irmãos. Por quê? Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 8, e eu já lhe convido a ficar de pé. 1 João, capítulo 4, e o versículo 8. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Essa expressão que é tão cantada pelas crianças, não é? 3 palavrinhas só que eu aprendi de cor. Deus é amor. Mas ela está aqui colocada como uma intimação para nós amarmos, porque Deus é amor. E nós somos nascidos de Deus, ou não somos? Quem nasceu de Deus tem que nascer para... Nasceu do amor, nasceu para amar. Nasceu para socorrer,
para ajudar o irmão, nasceu para confrontá-lo no erro, porque se alguém vê o irmão passando necessidade, tem bens, se não ajudar, o apóstolo disse, não está amando. Mas a palavra também disse, você vê o irmão no erro, você conversa com ele para ele sair do erro e você salvou uma alma. E você ajudou a amar, não é deixar o irmão passar a mão na cabeça dele, você está tudo bonito nele, só beijinho e abraço. É dar a sua vida, é dar de si, é a oração que você faz, é o carinho com que você socorre, mas é também a exortação que você pode dar com amor, em verdade, amar não só de canções, mas amar na prática. A Bíblia nos diz também que há pessoas facciosas, que depois de 2 ou 3 admoestações, se ele não quer correção, se afaste. E aí não é um pecado contra o amor, porque o coração daquela pessoa só quer fazer confusão, só quer dividir, não quer ser transformado, não nasceu de Deus. E pode estar no nosso meio, como diz as Escrituras, e estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. O amor não nos torna ingênuos para o engano, para seguir todo o engano, não. O amor é primeiramente fruto do nosso relacionamento e comunhão com Deus. É esse amor que a Bíblia coloca para nós. Não a pieguice de desculpar tudo, deixar tudo, como a mãe que mima o filho e depois, quando ele cresce, se torna um monstro. Porque não aceita um não. O amor de Deus nos diz não. Jesus disse para amar como ele amou, dizendo não, dizendo que está certo, dizendo que está errado, estando perto, mas também dizendo a verdade em amor. Filhinhos de João, não amemos de palavras, amemos com atitudes de amor. O culto iniciou com um chamado de Deus à conversão. E tem sido assim esses domingos. Deus nos chamando a voltar à prática do primeiro amor. E a prática do primeiro amor para com Deus nos leva a afinar o nosso compromisso de amor de uns para com os outros.